Já dá para aguentar mais uns 4, 5 meses, né? É isso, faz parte. Isso aí. Hoje é só nós dois, hein? Vamos lá. Hoje o seu José. Olha, tudo errado, não foi? É mesmo? É, ué. É que eu tava fazendo um teste para saber se a bateria ia funcionar. Aí, você copiou no desk. Vamos ver. Não era a bateria, era a pilha que não estava boa, aí eu fui lá e troquei. Aí, agora funciona. Show de bola. Cumprimenta a galera aí. Bom dia para todo mundo aí, certo? Sejam bem-vindos, você que está aí, cara. Obrigado pela presença de cada um que está aqui dentro. Beleza? Cara, pode não parecer muita coisa, mas para mim é importante sua presença. Tá? Eu quero sempre buscar ajudar de alguma maneira, porque que nem eu falo, o intuito, cara, eu não quero te ver de novo como paciente. Eu quero te ver vindo, visitar, vindo, dar um testemunho, igual vocês viram ontem aí, o Cris, né, cara? Então, esse é o intuito, cara, que eu quero, sabe? Ver vocês virar a chave e falar, velho, já é, vou meter marcha e eu não vou dar mais marcha ré, não. Apesar que hoje o foguete já dá marcha ré, né, cara? O Elon Musk já mostrou que o negócio tá diferente. Mas, velho, seja aquele foguete antigo, sem marcha ré, velho. Tem que ter linha para frente. Então, pô, ontem, se o Cris esteve aqui e mostrou para vocês que, cara, pô, um fumador de crack pode estar 27 anos limpo, velho. Quem é ele? Não é? Qual a diferença? Então, assim, o cara consegue, sabe? O outro, eu esqueci o outro nome do irmãozinho, ele não foi paciente nosso, mas você vê, tá 14 anos limpo. Então, assim, cara, pô, é possível pra caramba, velho. Eu dominar minha vida, eu direcionar minha vida, eu não ter mais que pagar pedágio pra ninguém. Cara, só que depende unicamente de mim, né? Do eu, né? E não é só por vocês, também a família. Então hoje a gente trouxe esse tema aqui, ó, o que torna uma pessoa difícil. Cara, que é surreal quanto ele é o dia a dia nosso, né? A gente olha e fala, caraca, aquela pessoa é difícil, pô, aquele cara para conviver não é fácil, aquela mulher para conviver não é fácil. Só que na verdade, eu não estou olhando que a pessoa mais difícil de conviver é o eu, né, velho? Imagina se 10% da população mundial conseguisse enxergar isso, que a pessoa mais difícil de se conviver é o eu mesmo. Cara, o mundo já ia melhorar pra caraca. Se 10%, hein, cara? Ó, pra você ver como eu tô sendo humilde aqui. 10%. Hoje a gente não tem 3% das pessoas conseguindo olhar para si mesmo antes de criticar ou julgar alguém, né? E isso acontece dentro das famílias, independente de qual dificuldade as famílias têm. Mas por que hoje a gente tem cada vez mais dificuldade de relacionamento de pais e filhos, dificuldade de relacionamento de irmãos? É isso aí, cara. Tá difícil olhar para mim mesmo e enxergar aonde está o B.O. O outro, ele é só um espelho, né? Ele é só um espelho de mim, cara. Diz que a gente olha os nossos defeitos nas outras pessoas, mas a gente reclama tanto disso. Porque é mais fácil, dói menos, né, cara? Eu olhar o defeito no outro não vai doer, entendeu? É como se eu estivesse jogando uma aguinha e tal, tá ali coberto, com um band-aid, a água não pega direto na ferida, então não dá aquela dor. Agora, se você tá com a ferida aberta e você joga um álcool, pô, você é louco, velho, vai gritar. Então, gente, principalmente para quem está assistindo em casa, se você aí, família, né, a mensagem é essa. Tá na hora de você entender que você também é uma pessoa difícil, não é o outro. Em primeiro lugar é você. A pessoa com mais dificuldade hoje de relacionamento é você. Com você mesmo em primeiro lugar e depois com o próximo. É sempre assim. Os problemas estão aonde? Sendo criados e sendo desenvolvidos dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro, dentro do meu pensamento. Não é fora.
aqui é preto. Não é fora. Então a gente quer trazer essa reflexão hoje aqui, tá? Você está aí com assim? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pensei que você já tinha se apresentado. Não. Falha técnica. Por que a gente cumprimenta dessa forma? Porque a gente não sabe qual o horário que as famílias vão conseguir assistir. Então, para vocês, família que estão nos assistindo, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite, se for de manhã, bom dia. Para os novatos que estão aqui, eu me chamo a Letícia, tá? Todas as terças-feiras a gente faz essa reunião. A minha formação e a do Alex é em coach, né? A gente tem outros cursos aí a mais, mas a nossa formação que a gente atua hoje é como coach, um treinador socioemocional. Então, eu já faço parte do Gábata, vai para 6 anos, agora em julho. Atuando na área tem 4 anos, né, de desenvolvimento emocional pelo Gábata SDE, que é o nosso braço, quer dizer, o braço que a gente cuida do grupo aí, Sistema de Desenvolvimento Emocional. E como um companheiro que está aqui, é a primeira reunião, né, que está com a gente? O que ele disse assim, ele percebeu em uma semana que ele está aqui, que a gente busca também passar para as famílias informações, coisas que ele não viu em outros lugares que ele já teve internação. Então, nosso intuito é mostrar que todo mundo está com problemas emocionais. A fuga de quem está em tratamento aqui foi uma substância lícita ou ilícita. Mas e da família que está em casa? Quais são as disfunções? Qual é a fuga? É na comida? É na compra? É na fofoca? É na pornografia? Então, todo mundo tem fatores que, quando não sabe lidar consigo mesmo, quando tem se tornado uma pessoa difícil de conviver. Quem aqui gosta de estar em solitude? 1, 2, 3, 4. Que é diferente de estar na solidão, né? Estar em solitude é gostar de estar consigo mesmo. Tem gente que não gosta de ficar sozinho. Esses dias eu recebi uma notificação de uma esposa que eu achei até engraçado a forma que ela colocou. Ela falou: olha, meu marido não tem participado da reunião de vocês. Por favor, se você vê ele, peça para ele ir, é tão importante, eu estou gostando, a gente está aprendendo muito, a gente que está aqui em casa e tal. Ele diz que não participa de reuniões porque ele gosta de ficar sozinho com os livros dele, fica lendo os livros, as coisas dele, mas eu sei que sozinho ele está mal acompanhado. Aí eu pensei, como que a pessoa sozinho está mal acompanhada? É algo para se refletir. Ele não está sendo uma boa companhia para ele próprio, a solitude dele não está sendo legal, porque ele sozinho, ele é uma pessoa difícil de entender, de olhar para si próprio e de reconhecer, que é o que a gente vai tratar aqui hoje com vocês, tá bom? Para quem não conhece, está pela primeira vez aqui, o Alex é meu esposo, é irmão do João, o fundador do grupo, né, do Gábata aí, né? Já está há 29 anos, completou agora, começo de abril, 29 anos que o Gábata existe, 29 anos de sobriedade, o pai João, como muitos o conhecem aqui dentro. Então o Alex já faz parte há 35 para 36 anos do mundo da dependência química como um codependente. Então, tem alguns meninos que chamam a gente de tio e tia aí diz, oxe, mas por que você está chamando ela de tia? Ué, se eu chamo o João de pai, ela é cunhado do João, ela é minha tia. Mas faz parte do processo. Então, para vocês entenderem, a gente manda, né, eu cuido, além de tudo um pouquinho que eu faço dentro do Gábata SD, eu cuido do canal Ouvidoria do grupo. Então, como ouvidoria, eu conheço os familiares responsáveis de cada um de vocês. E na segunda-feira eu faço disparo, né, para as famílias receberem o convite, o texto. Então, quando vocês falarem com familiares, falem para eles, olha, tem um dos números do Gábata, que às vezes eles falam, mas tem muito número. Para cada departamento a gente tem um número responsável, enfermaria, monitoria, administração, ouvidoria. Então, pela ouvidoria, eles recebem a notificação dessa reunião. Aí teve uma mãe que esses dias veio aqui visitar o familiar, aí falou assim, meu filho não tem participado das suas reuniões. Aí eu olhei, eu falei, eu não vejo ele na reunião mesmo não. Aí eu falei, mas pede para ele ir. Aí ela olhou para mim e falou assim, você acredita que ele veio falar para mim que não vai nas suas reuniões porque você fica vendendo livro? Eu falei, vendendo livro? Eu falei, quando que eu ofereci livro? Algumas vezes eu dou dica e indico algum livro que tenha gratuito no YouTube em audiobook.
Ela falou, não, eu assisto suas reuniões. Falei pra ele que ele é um mentiroso, que você nunca foi oferecer o livro. Ela assiste e ela viu que não tinha nada a ver com ele que estava falando. Mas por que eu estou falando isso? Quando vocês falarem com o familiar, peça para o familiar assistir. Porque faz toda a diferença quando eles começam a participar. A gente recebe muito feedback de quem consegue, mesmo que não ao vivo, nos finais de semana, à noite, fica tudo gravado para que eles consigam assistir e entender e compreender. Que eles também são pessoas difíceis de lidar e eles precisam de buscar autoconhecimento, que é o que o Alex vai entrar um pouquinho no assunto. Isso aí. Eu não tinha, principalmente para os novatos, né? Tem Você bastante é novo novato. aqui hoje, com a gente, quem mais? Outro menino aqui. Você também? Não? Você já tinha assistido nossa reunião? Então é 2, né? Aquele à frente do Luciano, também pela primeira vez, né? Eu? Não, o de trás de você. Já assistiu? Já assistiu? Legal. Então é isso, galera, sabe? Tá aqui há 29 anos e olhar traz a gente. O que traz esse tempo todo? Um treinamento. Então a gente bate o olho e você consegue ter uma leitura muito específica de cada um que está aqui, sabe? E eu olhar para a pessoa e falar, cara, a pessoa X está de férias, não entendeu o que ele está fazendo aqui, dói. Não é fácil, entendeu? Igual mesmo agora ali, cumprimentei um ali, um companheirinho, falei, pô, vamos para a reunião, chega do ping-pong, velho. Pô, cada 4 meses eu te vejo aqui. Deu risada e já saiu pra lá de novo, não veio. Mas quem que tá perdendo a vida, brother? Tá aí, velho. Eu tô vindo aqui, a Letícia está vindo aqui, os outros profissionais estão vindo aqui. A gente busca dividir conhecimento com vocês, busca dividir, sabe, entendimento. Estamos fazendo a nossa parte, só que a hora que eu termino aqui, eu saio pro portão para fora, eu vou curtir minha vida. Eu faço o que eu quero. Está tudo certo. E assim a família que está lá fora também está vivendo a vida dela. O que precisa é você olhar e falar, cara, chega, vou virar minha chave, velho. Olha que gostoso. O trampo que o Cris vem fazer aqui, cara, ele vem por livre espontânea vontade, cara. A paixão, velho. Quem assistiu ontem, quem não viu a espiritualidade, perdeu, hein? Porque você vê a paixão que o cara faz da espiritualidade, cara, a vontade que ele faz de passar a mensagem, você tá louco, cara. Por quê? Porque ele viveu, velho. Ele sabe o quanto é bom o que ele vive hoje. Por isso que ele vem com aquela paixão que vocês viram aqui, cara. Porra, o cara saiu lá da casa dele, lá da cidade de São Roque, deixava a mulher lá. Pra que ele precisava vir aqui? Para e pensa, pra quê, velho? Se ele já faz os trabalhos dele de servir lá com a igreja, pra que ele tinha que vir aqui? Porque ele gosta, cara. Porque ele sabe que precisa disso, isso fez diferença na vida dele. E hoje o cara tá limpo há 27 anos, cara. Sem fumar crack. Você tá louco? Pô, cara, então assim, busca não faltar nas reuniões, cara. Busca participar, busca falar, cara, o que eu vou pegar nessa reunião hoje? E vou guardar na minha caixinha de ferramenta. Pô, cara, vai funcionar lá fora, você vai usar alguma ferramenta, cara, que vai fazer a diferença. E é na sua vida, cara. Não é dos outros que estão lá. Porque pode ser que as outras pessoas que estão lá fora nunca vão conseguir perceber que elas também são doentes, que elas também têm dificuldade. Tá tudo certo, cara. O importante é você entender como funciona aqui dentro em você. E você governar. Parar de deixar os outros governar. Como que os outros governam? Comunicação ruim. Comunicação ruim. Verbal ou não verbal? Falado ou não falado? Essa é a principal ferramenta que as pessoas governam a sua vida lá fora. E você ficar dependendo de ser o quê? Aprovado pelo outro lá fora. Esquece isso, cara. Então assim, foca em você. Eu creio, cara, que você consegue. Porque essa galera que está aqui a limpa, que vocês veem há mais de 10 anos, porra, um dia a gente crê, um dia a gente acreditou neles e funcionou. Eles entenderam que se a gente acreditava, eles também podiam acreditar. E foi, cara. O meu irmão, quando veio pra cá, você tá louco, velho. No começo, vou ser sincero, a família falou, cara, mais um migué, velho. Tá pedindo a chácara pra ir pra chácara
só para fugir da internação, porque ele estava internado, cara. Ele estava na 4ª internação dele, velho. Tinha um mês, olha, tinha que ficar lá 6 meses. Um mês, ele falou, vou abrir isso, vou abrir uma comunidade, eu entendi o que eu quero na minha vida. É isso que eu não tenho. O que a gente como família achou? Migué, manipulação, que é só sair fora. Ele arrastou mais 3 caras para cá que estavam internados com ele. Aí, ó. Só que ele, o que aconteceu? Ele creu em quem? Nele, velho. Ele acreditou, ele entendeu que era com ele. E que ele podia meter marcha, velho. E foi. Mas no começo, a gente ajudava, mas não acreditando. É real isso. É real. A gente ajudou, mas a gente não acreditava 100% no cara. A gente falava, pô, esse cara tá dando aquele miguezinho, pá, já ele vai falar, não quero mais, vai fugir de lá, vai fazer alguma coisa, sei lá. Mas foi, velho. Ele deixou de esperar o quê? A aprovação nossa. E começou a acreditar nele. Olha o que é o Gábata hoje. Olha o cara que está no comando, olha o cara que desenvolve isso. É um nóia. Todo mundo chamava ele de nóia. Eu chamava ele de nóia. É um nóia. É um nóia que fez isso. É um nóia que falou, eu sou nóia. Eu sou nóia de Deus. Eu sou nóia de me amar. Eu sou nóia de me acreditar em mim mesmo. Eu não vou ser mais um nóia dos outros. Eu vou ser um nóia de mim. De me superar a cada dia. E só por hoje eu consegui fazer algo diferente na minha vida. E está aqui. É isso que vocês estão vendo. Não tinha nada. Isso daqui é tudo construção. Aqui só tinha esse auditório, esse espaço, um quarto e cozinha de caseiro ali em cima, o casarão e a piscina. Só. E aqui onde era a enfermaria eram uns 4, 5 quartinhos de criar codorna. Só isso. Não existia nada que vocês veem aqui hoje em volta disso que eu falei. É um nóia. É um nóia que foi lá e falou, eu posso fazer diferente. Então assim, isso que vocês estão vendo aqui, que vieram ontem, você olha para o Bertelli, você olha para o Camargo, você olha para o Luiz Gustavo, é tudo fruto de quem? De um nóia, que acreditou que ele podia fazer diferente. Só isso, cara, não é nada. E eu vou falar, ele é o cara, ele acreditou nele, ponto. Deixou de esperar que a gente acreditasse nele, deixou de esperar que a gente aprovasse ele. E é isso que você precisa entender. Chega de esperar os outros. Se joga, cara. Você já é aprovado, falta você mesmo se aprovar e falar, cara, o mundo. Eu posso fazer diferente. Você queria perguntar? Não, eu queria falar, se eu falar uma coisa aí que eu estou passando hoje, né? Eu tenho uma outra designação, só para a qual eu não queria. Desde o momento que eu quis, né? Isso aí, a família não acredita, né? Não. Mas a internação, ela, quando você quer, ela dói, ela machuca, o sentimento volta, e o sentimento fica anestesiado. Então a gente passa por dor também. Sim. Entende? Vem tudo nervona, né? Mas desde o momento que você faz para você, né, você não tem que esperar do outro também. Tem que fazer para você. Né? Não tem que esperar que o outro vai ajudar. Isso é um processo. Né? De tanto que causou, né? Mas a gente sente dor também, né? A gente vive dor, cara. Né, cara? Pô, eu vim de longe, vim do Rio. Né? E, pô, eu cheguei aqui e nem sabia onde eu estava, revoltado. E hoje eu tenho, entendeu, totalmente uma visão ampla, entendeu, da minha vida, né? E hoje ainda sinto minha família catucar, pô, dói ainda, né? Mas eu estou usando. Você fala cutucar você, é isso? E vamos continuar por uma longa data, cara. Porque assim, foram muitos anos de plantio para esse cutuco, entendeu? De ambos os lados, não foi só seu, foi deles também. Sim. Então é isso que eu estou falando, a família não consegue enxergar que ela também é doente, que ela também tem dificuldade. E por que eu falo isso? Não é só pela parte profissional que eu exerço hoje, é
porque é pela minha vivência também, como familiar. Então, por muitos anos, demorou aí pelo menos uns 5 anos para me olhar e falar, agora o Noé pegou. Agora não sai mais do trilho. Mas demorou, velho. Não foi assim rápido. Então, assim, a gente buscava acolher, buscava dar o nosso melhor para ele, mas sempre com o pé atrás. Então, demorou pelo menos uns 5 anos para esse pé deixar de ficar atrás. E falar, não, velho, agora ele está realmente mostrando o quê? Resultado. E não é para nós, é para ele. Entendeu? Então é isso, cara. Só que é isso que eu estou falando. Você entender que é unicamente por você, já é um puta passo. Por quê? Os outros, o problema deles. Se a pessoa não vai enxergar que ela está fazendo errado, está tudo certo. O que eu não posso mais é deixar ela fazer a festa nos meus pensamentos. Se eu não gosto de música dos anos 80 e eu deixar ela tocar a música dos anos 80, o que vai acontecer? Eu vou ficar irritado, eu vou ficar puto, eu vou ficar magoado, eu vou falar, essa pessoa não respeita eu, essa pessoa não acredita em mim. Agora, se eu fechar a porta e falar, você não entra mais aqui com esses LP dos anos 80, porque agora quem é o DJ sou eu, acabou, velho. Eu vou tocar as músicas que eu gosto, vou me sentir bem, vou me sentir feliz. E aí, o resultado é outro. Então é isso, é fechar a porta para aquele tipo de DJ que você não gosta e abrir a porta para o seu DJ, tocar o que você gosta no seu coração. É simples, mas começa quando? Nesse movimento, de eu entender que eu quero mudar, que eu posso mudar. Esse é o movimento, esse é o início, entendeu? Que a jornada não vai ser fácil, não sei. Até hoje, o cara está 29 anos limpo, mas você é louco, velho. É treta ficar, é treta. Só que, por exemplo, o cara 29 anos limpo, há 29 anos ele frequenta 4 vezes por semana a sala do ar. E a pior coisa é você lidar com você mesmo, né? Entendeu? Por quê? Oi? Entrar na reunião? Ó, você já, a gente vai falar hoje aqui um pouquinho de comportamento. Se der tempo. Você já viu em quadro, né? Vai, toca logo. Mas você entende? A manutenção é bruta, velho. Tem que ser brava, vai ter que ser valente na manutenção. Porque é nos pequenos detalhes que vai fazer a diferença de uma pessoa ficar sóbria ou não. Nos pequenos pensamentos. Não é nos grandes, é nos pequenos. É na porta de entrada do pensamento. Quer falar? Não, beleza. E hoje a gente traz aqui, pessoal, um pouquinho do começo, né? Dessa nova fase aí, para você enxergar que você é uma pessoa difícil. Não é os outros, é você. Então, por exemplo, um primeiro passo é a importância do quê? Do autoconhecimento. É eu começar a entender que o autoconhecimento, ele é um processo quê? De múltiplas faces ou múltiplas fases. E que eu preciso identificar alguns pilares que são fundamentais para que eu consiga ter o quê? Desenvolver o meu autoconhecimento. Pilares que eu vou dizer aqui 5, ó. Autoconsciência. Esse é o primeiro e é o mais parrudo de todos, tá? É a grande base para o autoconhecimento, é o que? A autoconsciência. Aí vem a autoaceitação, a autorreflexão, a autoinvestigação e a autogestão. 5 pilares para que o seu autoconhecimento se desenvolva, né? E a autoconsciência, por que ela é a mais forte? Porque é ela que vai fazer o quê? Eu ver tudo que eu preciso melhorar em mim, tudo que eu preciso melhorar com os outros, tudo que eu preciso para fazer o quê? Uma construção da minha base espiritual e emocional na minha vida. Que a gente chega aqui sem nada, certo? O espiritual a gente chega aqui zerado, emocional a gente chega aqui zerado, né? Isso, qualquer um que entrar daquele portão para dentro é assim. Você não chega, você chega com o carro em cima do guincho, certo? Carrinho em cima do guincho, o guincho vem, desce a plataforma, encosta o carro aqui e aí vai. E aí os mecânicos vão ter que trabalhar, vão ter que olhar e falar, cara, esse dependente químico, vamos começar a fazer a revisão nele, vamos ver o que precisa ser trocado, o que precisa ser ajustado, o que pode ser melhorado, vamos entender o sistema de funcionamento dele.
e assim vai, começa-se o processo. Então assim, a autoconsciência é o alicerce de tudo, certo? E refere-se ao que? A capacidade de observar a si mesmo, reconhecendo os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, os seus hábitos, a sua comunicação. E aí lembra que eu falei aqui, que por que a gente é difícil de conviver? Porque eu não faço isso. E aí eu não consigo olhar para o espelho e buscar fazer essa gestão em mim. Reconhecer quais estão sendo todos isso daqui que eu falei, pensamento, sentimento, comunicação, hábito, comigo mesmo, cara. Então eu não consigo olhar para o espelho e falar, cara, eu te amo. Como que é o seu nome? Bruno. Olhar para o espelho e falar, Brunão, você é um cara da hora, hein, mano? Isso você imagina o Bruno olhando para ele mesmo no espelho. Bruno, você é um cara muito foda, cara. Você é inteligente, você é bonito, você é saudável, cara. Você consegue resolver tudo que você se dispõe a resolver. Você é louco, Bruno. Bruno, você é amado por Deus. Bruno, você é um cara comunicativo, você é um cara bem-humorado. Bruno, você é um cara astuto. Pô, Bruno, caraca, velho. Vai para cima, Bruno. Vai pro dia de hoje voando, porque você é amado por Deus. Pô, Bruno, você não precisa de aprovação de ninguém, moleque. Vai lá. Olha isso. Uma comunicação comigo mesmo que eu não consigo ter, cara. No meu início de dia. Para mim mostrar que naquele dia, quem vai comandar a nave sou eu. E os pensamentos? Porra, como será que eu, Alex, estou pensando todo dia? Como é que está sendo os pensamentos durante o dia? Será que só no negativo? Será que só no passado? Ou será de falar, cara, que pensamento eu posso ter hoje diferente? O que eu posso pensar sobre mim, sobre a minha perspectiva de vida? Que pensamento eu posso ter sobre uma pessoa que às vezes tem dificuldade comigo e que eu tenho dificuldade com aquela pessoa? Qual que é o pensamento? Pô, vamos lá, vou trazer um exemplo, né? A comunicação, o pensamento que eu tinha no recém-período pós-divórcio. Cara, puto. Pô, perdi. Pô, ela me abandonou. Ela me largou. Pô, ela foi viver uma outra vida. Pô, me fez ficar longe dos meus filhos. Esses eram os pensamentos que eu tinha no início dos meus primeiros ali 6 meses, cara, de pós-divórcio. Isso em 2018. E que eu fui trabalhando eles aonde? Todo o processo de eu estar trabalhando aqui dentro, cara. Agora, como eu falo, que tudo que a gente ensina aqui não é sobre as drogas, mas sim sobre o autoconhecimento da pessoa, cara. E aí eu fui começando a entender coisas que a gente vai falar aqui ainda daqui a pouquinho, mas o que? As minhas falhas. Eu fui criando o que? Consciência dos meus erros. Como me comportava no meu relacionamento, como eu comunicava no meu relacionamento, quais os pensamentos que eu tinha no meu relacionamento. Caraca, velho. Eu fui criando autoconsciência. Sabe como? Participando das reuniões aqui. E sabe como que eu participava? Ali atrás, fazendo foto, filmando. Porque naquela época eu tinha que ficar aqui dentro, porque meu filho estava comigo, menor. Então eu tive que começar a trabalhar aqui e integrar de novo a família. Eu não podia voltar para a publicidade, que era a minha área. Então o que eu falei? Vou fazer publicidade para cá e eu vou ficar com meu filho. Foi a opção que eu quis na época, de início. Só que isso foi o quê? Eu fui assistindo às reuniões e fui entendendo sobre autoconhecimento. Fui entendendo sobre autoconsciência, cara. Que é o que ensina pra caraca nos 12 passos. E aí eu comecei a ver e falar, caraca, velho, encaixa em mim isso, encaixa em mim aquilo, encaixa em mim isso, encaixa em mim aquilo. Aí eu fui olhando e falei, cara, que diferença que eu tinha com meu irmão? Merda nenhuma. Desculpa a palavra, mas não tinha merda nenhuma de diferença. O cara que lá atrás eu chamava de nóia.
eu comecei a olhar e falava, pô, eu também sou nóia. Só que eu não me enxergava, não tinha consciência. Então, quer dizer, minha vida era uma zona, emocionalmente, espiritualmente. Eu era um cara religioso, o cara que ia na igreja lá, rezar e tal, saía, mas não vivia aquilo que eu estava lá na igreja, só estava o corpo, a alma e o espírito não estava. Aqui dentro eu fui entender o que é espiritualidade. Enfim, consciência que iniciou aqui, em mim, assistindo, fazendo foto das reuniões, só que eu prestava atenção na reunião. E cara, cada reunião era uma flechada diferente. E aí foi onde eu fui descobrindo que o quê? Também quero trabalhar com isso. Por quê? Porque hoje eu entendo que eu e meus 3 irmãos temos dificuldades em diversas áreas da nossa vida, pelo que a gente viveu e teve como experiência com os nossos pais lá atrás, tanto as positivas quanto as negativas. Aí eu fui olhar e falei, cara, eu sou filho de pai divorciado, meus filhos já são filhos de pais divorciados, meus sobrinhos já são filhos de pais divorciados. Que merda é essa? Aí eu fui entendendo sobre relacionamento. Aí eu fui começar a olhar e falar, entender o meu divórcio. Quando eu comecei a criar consciência em mim, sobre os meus comportamentos, de novo, sobre os meus pensamentos, sobre os meus hábitos. E aí eu comecei a enxergar quanta coisa eu repetia igualzinho no meu relacionamento, que eu adquiri vendo o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Então assim, gente, a autoconsciência para quem está em casa vai ser fundamental. Se você não fazer isso, não buscar adquirir a autoconsciência, você vai continuar presa e vivendo aí uma vida escrava, seja onde for o seu maior problema. É no trabalho, é na relação com seus filhos, é na sua relação conjugal, aonde é? Você precisa começar a se estudar, você precisa começar a se questionar, para entender por que você não está vivendo a vida que você desejava viver. Por que a vida que você deseja viver continua num papel, num projeto só desenhado, num sonho, mas você não está conseguindo colocar em prática. E aí você está vivendo aí escravo do quê? De uma codependência. Seja com pessoas, seja com situações, não sei, você precisa se analisar, se estudar. E quem está em casa, se o seu familiar está aqui, para de achar que o problema vai ser resolvido. Começa a olhar e buscar resolver o seu problema, porque o dele está sendo trabalhado, não o seu. E essa é a grande dificuldade que a gente encontra no tratamento. A pessoa que se interna passa pelo processo do tratamento, quando volta para casa, a casa continua do mesmo jeito. As outras pessoas continuam com a mesma comunicação, com o mesmo comportamento, com os mesmos hábitos. E isso prejudica o trabalho de quem? Feito com o indivíduo que passou pelo tratamento. Então, olha a importância de você buscar também ajuda, tá bom? Então, a autoconsciência, gente, ela vai envolver, querendo ou não, a consciência emocional, que é identificar o quê? Compreender as minhas próprias emoções. Cara, o que acontece com as minhas emoções? Tanto as emoções felizes como as tristes. Preciso identificar o que ativa cada uma delas e o que elas me proporcionam. A autoconsciência é comportamental, certo? É reconhecer o que? Os meus hábitos, as minhas reações, os meus padrões de comportamento. Por que eu tenho determinado comportamento? O A, o B, o C. O que leva a eles? E o que eles me trazem de resultado? E a consciência cognitiva, que é o quê? Identificar os meus pensamentos e as minhas crenças. Caraca, se isso tivesse ensinado pra gente, cara, lá atrás na nossa infância, com certeza nenhum de nós aqui estaríamos sentados aqui hoje. Você pode ter certeza. Se lá atrás tivéssemos sido
ensinado a fazer essa gestão que eu falei aqui agora, nenhum de nós estaríamos sentados aqui nesse banco aqui hoje, dentro desse auditório. Pode ter certeza. Só se os nossos pais não forem ensinados, como que eles vão conseguir ensinar a gente? Hoje nós temos a informação igual a gente está tendo aqui, a internet. A gente está passando para outras pessoas, além de vocês. Mas há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha. Pô, quem tem mais de 40 anos aqui? Levanta a mão. Aí, velho. 40? Fez menos? Cara, eu não sei, mas nós que é mais antigo, filho, sabe o que era o nosso Google na nossa escola? Quando a gente estava lá na quinta, sexta série, a Barça. Era o nosso Google, cara. Você tem noção? Um livro, cara. Sai de casa para ir atrás dela. A Barça. Olha hoje. Hoje você busca informação do planeta inteiro muito rápido, cara. Então é mais fácil para você adquirir informação e poder ajudar você a se desenvolver mais, você ajudar seus filhos. O que falta é isso, levar consciência para as pessoas disso. E aí, isso tudo que eu falei, dessa primeira fase aqui, do autoconhecimento, da autoconsciência, que é um pilar principal, a autoconsciência, está onde? Qual que é o primeiro passo aí de admitirmos que éramos impotentes perante a nossa dicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Mas fala para mim, velho, olha como a ignorância produz uma conotação errada, quando assim, a nossa dicção. Olha como isso é para todas as pessoas. Quem não usa substância ilícita, usa o quê? Certo? Aquela pessoa que é viciada em brigas, em discussão, em reclamação. É a dicção, cara. É a dicção. Aquela mãe que é viciada, por exemplo, em ficar querendo controlar a vida do filho, em querer controlar o casamento do filho, querer controlar tudo que o filho faz. É a dicção. Tem a codependência? Tem, mas é a dicção. É o vício naquele sentimento, o vício naquele comportamento, o vício naquela comunicação, o vício no pensamento ali. Então, a pessoa que está onde? Que não consegue perceber que está viciada nas redes sociais, velho. O tempo inteiro ali, eu vendo bobeira, besteira na internet, cara. É a dicção. Então para você ver, olha o quanto é importante o que eu falei no começo, que você precisa olhar para você, que é você que pode mudar isso daí que está aqui dentro. Os outros pode ser que não vai enxergar, que são viciados. Está tudo certo, cara. Hoje você está tendo essa oportunidade da gente sentar aqui e conversar sobre isso, e você olhar para você e começar a enxergar as suas adicções. Porque as suas adicções não estão somente na substância ilícita. Está em diversos outros pontos, cara. É você que tem que enxergar. Porque você vai sair lá fora, é isso aí. Tem um monte de gente que está lá fora, não consegue enxergar que está doente, que tem o seu vício, e vai continuar a conviver com você, velho. Está tudo certo. E aí, olha aí como você não pode se importar com o que eles vão falar, com o que eles vão achar, com que eles vão te validar ou não. Porque todo mundo tem adicção, cara. Isso é do ser humano. É do ser humano. Então todos nós temos. Faz sentido, gente, como por exemplo, é poderoso, velho, você, por exemplo, não deixar de participar também aí das reuniões de AA, de NA. Cara, está aqui, ó. Tudo isso que eu falei até agora é uma explicação do primeiro passo, cara. É isso, é você admitir a sua impotência sobre o quê? Sobre quem? E aí você trabalhar isso em você, para você ver que isso daí não pode mais te controlar.
Por isso que se torna incontrolável, porque eu deixo aquilo me controlar. Tem alguma dúvida, galera? Não? Querem perguntar? Querem dar compartilhar algo? Quem aqui tem algum problema de relacionamento difícil, por exemplo, com pais, com irmãos? Levanta a mão aí. Legal. Não? Legal. Relacionamento conjugal aqui. Quem vive um relacionamento conjugal instável, com certas dificuldades já há algum período? E enxergar, sabe? Você pode mudar em você. Hoje, quando eu enxergo, quando eu tenho consciência das minhas dificuldades, eu consigo o quê? Ser mais saudável para a Letícia. Mas é difícil Eu você consigo. conhecer suas emoções, né? Às vezes na hora que acontece, passa despercebido. Mas quando você começa a praticar o autoquestionamento, vai acontecendo. E você não tem noção. Dói, tá? Mas você não tem noção do quanto é prazeroso, velho. Então hoje eu tenho muito prazer quando eu vou identificando dificuldades minhas, sento com ela e falo, cara, me desculpa pelo comportamento assim, ó, que eu tive há algum tempo. Pô, identifiquei que quem agia dessa maneira era meu pai. E eu reproduzindo igual e não estava percebendo. Tem situações que eu chego e falo com ela assim, cara, mas é gostoso eu pôr isso para fora, porque eu estou vendo que quem construiu a maior parte de sabotagem no meu relacionamento anterior, porque ao eu não enxergar as minhas, como que eu posso falar, as minhas dificuldades, os meus defeitos, eu colocava a culpa do relacionamento não estar bom em quem? Só nela, só na outra. Entendeu? Então hoje está sendo muito bom, cara, eu poder enxergar isso. É gostoso, sabe? Quando cai a ficha, eu falo, puta, velho, estou entendendo, puta, eu acho desse. Por exemplo, uma coisa que a gente vai entender agora de comportamento que a Letícia vai explicar. Cara, eu sou um cara sarcástico. Eu adquiri isso na minha vida. Sou sarcástico. E a ex-esposa falava pra caramba disso. E eu não dava atenção, levava na brincadeira, no relacionamento. E hoje eu consegui enxergar isso e consegui falar para ela, cara, já pedi desculpas por esse meu lado sarcástico. Entende? O lado sarcástico de, a pessoa vem falar alguma coisa e você, você se fazer de bobo com a pessoa, e você colocar aquela situação que a pessoa está falando com você como uma coisa boba, ignorante, besta, sem peso. A pessoa do outro lado olha e fala, cara, eu estou dividindo algo importante com esse camarada, e o cara está se desfazendo de mim, desse meu pensamento, desse meu sentimento. Olha isso, mas eu não enxergava, cara. Não enxergava. E hoje eu estou enxergando, eu estou buscando trabalhar isso dentro de mim. Eu estou buscando hoje trabalhar dentro de mim o quanto eu mereço viver um relacionamento, um casamento feliz pra caralho. Porque se o da minha mãe ou do meu pai não foi, é problema deles. Eu mereço viver um relacionamento incrível. Eu mereço me sentir amado. Eu mereço me sentir merecedor de ter uma mulher incrível do meu lado. Só que meus pais não tinham isso, velho. Olha que louco. Aí agora eu vou passar um pouco de temperamentos. A Letícia que vai falar aí que ela manja mais do que eu ainda. E aí a gente vai ir para a fase final aí. Pode falar. Eu só queria agregar que eu tenho muito esse olhar sobre mim, mas eu percebi bastante que a gente nunca é igual um dia para os outros. Assim, cada dia é uma personagem diferente, vivendo uma fase de videogame diferente, fala brincando nisso. E eu costumo questionar muito o que eu sinto. Tem dia que eu sinto coisas diferentes de outros dias e eu me pergunto por que eu estou sentindo tudo. Eu vou fazer uma retrospectiva desde o início do meu dia, que aconteceu, se uma pessoa que me maltratou, não me deu um bom dia, alguma coisa que eu fui remoendo ao longo do dia e ficou lá na frente de uma forma diferente. Isso tem me ajudado bastante.
a vida do interno, como também com os familiares, porque tudo você disse sobre a vida deles lá fora, eles olham como se fosse resolvido o problema. Coloquei ele para internar, está resolvido o problema, depois ele volta. Só que se eles não tiverem também olhar para eles próprios, né? Na verdade, cada um aqui olhar para si, ninguém melhora individualmente. E a gente precisa melhorar individualmente para ser melhor no coletivo. Esse é o grande segredo, né? Eu só quero melhorar o outro, resolver o problema do outro, e eu muitas vezes quis resolver o problema dos outros, mas não quero resolver o meu. Também fui enganado. Eu coloquei a minha máscara de egoísmo, de herói. Na verdade, não estava cuidando de mim. Eu já estou 100% olhando para mim. E agradeço as palavras, aquilo aprendizado, porque isso vai ao encontro do meu desenvolvimento também. Isso me deixa mais motivado a saber que eu estou no caminho certo. Legal, cara. Pô, legal. É isso. O sucesso da sobriedade, quando uma pessoa dentro da família, é isso aí. É uma ação em conjunto. É um jogo, é um time. Então todos precisam o quê? Estar alinhados. Todos precisam estar reconfigurados, ressignificados. Para o quê? Para se ter autoconsciência do que precisa ser feito todos os dias. Então, assim, não tem pra onde correr, cara. E o grande erro é isso: é a falta de conhecimento das pessoas, fazer elas acharem que a dependência química é a doença de só de uma pessoa. Não, a dependência química, na verdade, ela é um farolete que vem para iluminar aquela família e mostrar que aquela família precisa passar por um processo de restauração individual, em cada indivíduo dentro daquele lar. É só para isso a dependência química, cara. Ela só mostra isso. Mostrou na minha família, há 29 anos mostra em todas as famílias que passam aqui pelo Galo. A dependência química é um farolete, mostrando para aquela família que todos estão precisando ressignificar. E é assim hoje no mundo. A reunião de hoje é essencial. Eu nunca passei por isso, mas eu fico criando situações na minha cabeça. Quando eu sair daqui, o que pode acontecer? Essa situação de familiares não acreditar na gente, não ter confiança, isso a gente tem que nos conhecer muito para poder não ser um gatilho dessas coisas para a gente lá fora. Total. Deve ser bem difícil, bem complicado. A jornada não vai ser fácil, a jornada não vai ser fácil. E aí, Messi? A jornada não vai ser fácil, cara, mas é possível, entendeu? Tá aí, tem os exemplos de que é possível. Vocês estão vendo carne e osso com a gente. Vocês estão vendo carne e osso com as pessoas que a gente traz aqui para passar para vocês, dividir com vocês conhecimento. É o exemplo de que é possível. Essas reuniões ficam disponíveis para a gente, assim, depois que a gente sai, também a gente pode acessar, pode ver? Fica no Instagram, fica no YouTube. Sabe que em 2 dias eu estou indo embora. Já? Quinta. E passei a noite pensando justamente nisso. Dormi 2:30 da manhã, acordei 7 horas, dormi pouco e nada. Mas estava voltando a pensar as palavras fortes que saíram da boca da minha mulher quando eu estava numa situação baixo, estado grave de dessa química. E a palavra que eu mais escutava era mais que tudo, tipo, que eu havia defraudado ela, entende? Tipo, como que havia fachado ela. E a vezes, como eu pensava, a vezes também tem que pensar um pouco pessoalmente, tipo, me decepcionaste. ¿Qué es decepcionadamente? ¿Entiendes? No es lo mismo, para que entienda a lo que me refiero, no es lo mismo recibir un premio Nobel de española que recibir un premio Nobel do vecino de frente. ¿Entiendes? Tá bom, eu fiz as coisas erradas, mas não acha que eu me decepcionei mais a mim mesmo do que decepcionei a outra pessoa. Entende? E isso é o que me preocupa sair daqui. Que eu não tenho muita gente aqui. Eu não tenho ninguém mais dela. E é um pouco esquisito que minha própria esposa possa ser meu gatilho ou meu benefício. Entende? Isso é complicado para mim. Porque ela pode tornar
dia ruim, muito melhor, ou um dia muito bom, uma aposta. Sim. Não, sim. Entende o que me refiro? Mas ó, o que a Lê vai falar agora vai te ajudar. Na realidade, é assim, ó, a minha parte dessa reunião de hoje, Thomas, você vai conseguir assistir ela na próxima semana. Porque assim, nós dividimos em duas partes essa reunião de hoje e... Mas dá pra você tocar. 5 minutos não, é pouco. Eu quero vocês semana que vem. Não, vamos ter a parte 2. Porque assim, são 5 telas de cartelas Mas aqui. então, você não precisa se preocupar com 5 minutos. Fala, Sandra. Então, mas eu acho que eu não vou conseguir passar a mensagem que eu quero passar nesse período, nesse tempo. Então vamos deixar até a parte 2, não faz mal não. Vocês aceitam que a gente retome sobre como lidar? Porque a minha parte fala dos temperamentos, de comportamento, de como cada pessoa, né, lida com as suas dificuldades e se torna pessoas difíceis de lidar. Então assim, tem parte que eu quero deixar bem clarificada para vocês e eu prefiro fazer na próxima semana. Então na terça que vem a gente vai fazer a parte 2 de como lidar com uma pessoa difícil. Porque assim, e aí, Tom, você vai ter a oportunidade de assistir inteiro o que a gente trouxe hoje, que está gravado, vai estar liberado. Você está indo na quinta, no sábado, domingo, você entra no Instagram, assiste tudo que a gente falou aqui antes de você conseguir entrar na reunião. E aí, na terça-feira que vem, se você conseguir assistir ao vivo, você comenta, você vai conseguir entender por que cada pessoa e o temperamento de cada pessoa faz ela se tornar uma pessoa difícil no dia a dia. E quando você diz, né, que a sua esposa, ela pode fazer do seu dia que amanheceu bom, se tornar uma bosta, com perdão da palavra, no final do dia, ou um dia que foi difícil, ela pode fazer se tornar positivo, é porque você não se conhece, você é difícil com você mesmo, de entender o começo da reunião aqui que você não pegou, que é o quê? O autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, independente do que o outro faça ou de como o outro haja, o meu mundo interno não vai poder ser mudado. Porque eu tenho autoconsciência de que o que aquela pessoa está fazendo é um problema dela. E se eu vou permitir, como o Alex colocou aqui, se eu gosto de música, por exemplo, né, dos anos 80, e eu vou aceitar uma pessoa vir com música dos anos 2000 e tocar dentro do meu espaço, vai me incomodar, porque eu gosto de música dos anos 80. O outro estilo me bagunça, mexe com o meu emocional, mexe com o meu psicológico. Mas não sempre você vai gostar de escutar sua música sozinha. Então, só que aí vem aquele detalhe. Até que ponto eu me conheço para permitir que o outro toque, ou até quanto eu consigo ouvir daquele estilo que eu não gosto, mas se eu quero essa pessoa do meu lado, até que ponto eu vou permitir ouvir, quanto período de tempo eu vou aceitar essa pessoa tocar um outro ritmo, por gostar dela e respeitar o que ela gosta. Porque existe isso também. Tem coisas que no dia a dia da nossa convivência, eu passei a olhar que no começo eu não gostava mesmo de alguns comportamentos. E dentro do meu temperamento eu fui mudando, porque se eu quero ter o Alex ao meu lado, se eu amo, se eu quero ter todos os dias comigo, vai ter coisas que eu vou precisar trabalhar de dentro de mim, para entender que ele não quer uma mudança naquilo, que sou eu que preciso me adaptar com ele. Da mesma maneira que tem coisa em mim que eu não quero mudar, e que se ele quer estar comigo, ele vai ter que fazer mudanças para que juntos a gente consiga caminhar na mesma estrada. Então significa que se tem alguma coisa que eu não consigo me desacostumbrar, ela vai se desacostumbrar? Exatamente. Porque você... Mutuamente, né? Os dois lados vai ter que